Chegamos ao quinto episódio de Amor e Morte, que é a série do David E. Kelley, que está sendo exibida na HBO Max. Eu gostei desse quinto episódio e eu preciso lembrar aqui, já no começo desse vídeo, assim como eu fiz no último, que eu tô acompanhando essa série sem ter visto a outra lá, sobre o mesmo caso, que foi exibida pela Hulu nos Estados Unidos, e também não pesquisei muito sobre o caso antes de assistir a série. Então eu tô assistindo, acompanhando os episódios no ritmo que essa série escolheu pra nos contar essa história, e todas as especulações, todos os comentários que eu vou fazer neste vídeo aqui são sobre o quinto episódio. Vai ter spoilers desse episódio, então se você ainda não viu o quinto episódio, já fica avisado, mas não tem nada além do que já foi contado até aqui. As evidências do envolvimento de Candy Montgomery, Elizabeth Olsen, com o assassinato de Betty Gore, Lily Rabe, se tornam óbvias demais para serem ignoradas, e ela precisa montar sua equipe de defesa e seguir à risca as instruções de seu advogado Don Crowley, Tom Pelphrey, para tentar construir a narrativa de sua inocência. Eu tenho tido certa preguiça de comentários que vêm já com uma tese pronta, ou até que me perguntam: João, qual é a sua opinião sobre a história? Ela é culpada ou não? Eu me interesso muito mais por quão complexo, por quão multifacetado esse caso é, ou pelo menos ele me parece até aqui, como eu falei, até o quinto episódio dessa série. Porque se no episódio 4 eu tinha falado pra vocês que tudo levava a crer que isso foi um crime de legítima defesa, eu acredito sim que a coisa tá ficando um pouco mais complexa. Inclusive eu vou reconhecer que alguns de vocês já me falaram isso nos comentários do último episódio. É claro, eu não poderia saber porque eu tava me baseando apenas naquele episódio, mas como eu falei, eu ainda não me convenci de que na verdade foi um crime premeditado. Eu não acho que foi, mas eu acho que tudo que a gente descobre agora no quinto episódio apenas torna tudo mais complexo e mais difícil de entender. Porque a primeira coisa que a gente tem que olhar do ponto de vista cinematográfico, porque uma série de TV também usa elementos, estratégias narrativas cinematográficas para contar a sua história, é que o momento do assassinato da Betty é todo filmado por uma câmera objetiva. O que é uma câmera objetiva? É aquela câmera que não representa o ponto de vista de nenhum personagem. Aí seria uma câmera subjetiva, sabe? Quando a gente vê o que o personagem tá vendo, na verdade, no momento do crime, no momento daquele confronto entre as duas mulheres, a gente assiste aquilo como se a gente estivesse de fora. Então a gente vê as duas em cena disputando aquele machado, por exemplo. E o que a série tá fazendo com isso? A série tá mostrando que sim, quando a Candy fala que a Betty atacou ela primeiro, ela não está mentindo. Isso é verdade. Agora, é claro que a gente viu o corpo da Betty que tá absolutamente trucidado. Apesar de esse momento ser um momento rápido na série e não dá pra ver exatamente como tá o corpo, porque tem muito sangue, mas nesse episódio agora, no quinto, a gente ouve alguém falar, por exemplo, que ela continuou batendo com o machado. Algumas pessoas vieram me falar nos comentários do vídeo que no crime real foram 41 machadadas. Como eu falei, eu não estou me baseando na história real, eu tô me baseando nessa série aqui, porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que nenhuma série baseada em fatos reais e nem documentários são a mesma coisa que a realidade. Todo filme ou série, seja ficcional como essa aqui, ou documental, tá defendendo uma tese. Tanto que tem várias contradições, por exemplo, pelo que as pessoas têm me falado, entre essa versão e a versão da outra série, e também entre as escolhas feitas pelos produtores, pelos diretores, pelos roteiristas, em relação a como contar a história, né? Em relação à ordem dos acontecimentos, o que mostrar primeiro, a partir de qual perspectiva contar o que aconteceu, e isso faz muita diferença. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Nessa série, houve 3 episódios antes de chegar ao episódio em que a Betty é assassinada. E isso faz com que a gente já tenha muita informação sobre quem é a Candy, sobre quem é o Alan, que é o personagem do Jesse Plemons, sobre até um pouquinho, né? Apesar de ela ser uma personagem coadjuvante da Betty também. E isso, somado à interpretação dos atores, e principalmente da Elizabeth Olsen, não nos dão nenhum indicativo de que ela tinha algum tipo de ódio, de que ela tinha algum tipo de rivalidade com a Betty, porque realmente nessa série aqui não existe nenhuma dúvida de que ela não estava mais interessada no Alan, que ela já estava seguindo a vida dela. Ela sempre me pareceu uma mulher reprimida, uma mulher que estava, na verdade, muito mais interessada em chutar o balde daquelas restrições que a igreja impunha a ela, que tá realmente querendo despirocar, que curtiu ali aquela experiência que teve com o Alan, mas depois ela até fica um pouco magoada
preocupada, fica um pouco estressada, mas quando a coisa passa, ela já tinha seguido adiante. Então, mesmo quando ela tá falando lá com o psicólogo e ela tá passando por aquele processo de hipnose e ela fala que sentiu ódio da Betty enquanto tava matando ela, também é outra coisa controversa, porque eu não sou advogado, claro, mas eu pergunto, se você é advogado aí e tá assistindo esse vídeo, será que dá pra julgar um crime pelos sentimentos que a pessoa teve na hora que tava cometendo? E é até engraçado, né, gente, porque essa é uma história que se passa em 1980, né, entre 1979 e 1980, e a gente vê vários procedimentos sendo usados, como polígrafo, por exemplo, ou então como a hipnose, e ganhando uma importância muito grande no caso, que seria impensável hoje, né, porque a validade que todos estão dando para esses instrumentos ali, né, de investigação é, no mínimo, bastante exagerada. Outra coisa que eu acho importante comentar é que muitas vezes a gente tem uma tendência de achar que aquilo que a gente assistiu primeiro corresponde muito mais à realidade do que aquilo que vem depois. Então, se você já assistiu a outra série, que é a série da Hulu, provavelmente você já tem uma predisposição maior, você já tem uma visão um pouco mais dogmática do caso e você já tem essa tendência de odiar um pouco mais a Candy e de culpá-la pelo que aconteceu e de não acreditar nesse papo de legítima defesa. Já se você tá assistindo a essa série, que teve os 3 primeiros episódios como esse contexto, como esse pano de fundo, e não assistiu a outra, você tem a tendência já de vê-la, como eu falei aqui, como uma pessoa que realmente estava se defendendo, por mais que a gente fique com o pé atrás por essa brutalidade, por essa crueldade toda, mas como uma pessoa que não tinha motivos de assassinar a outra assim, a sangue frio. E na verdade, em qualquer um dos dois casos, se você tiver muita certeza, se você tiver muita convicção e tiver a tendência de atacar as outras pessoas porque você tem a verdade, muito provavelmente você é a pessoa que está mais enganada, porque nós não somos advogados, nós não somos juízes, nós não conhecemos os personagens na vida real, ou seja, a gente está aqui para assistir as versões que estão sendo apresentadas e para ir tirando as nossas conclusões, mas é claro que dizer que você sabe o que aconteceu, pelo menos até aqui o episódio 5, eu acho muito difícil. Eu tô muito curioso em saber o que vocês acharam desse 5º episódio, o que vocês estão achando da série, deixa aqui nos comentários e claro, dá um like no vídeo. Desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone para você clicar e se inscrever no canal, e não se esquece de clicar no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar a playlist com os outros episódios que eu já gravei sobre Amor e Morte, para você acompanhar as discussões que eu tenho promovido aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!